Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Mateus capítulo 19, dos versos de 26 a 36, Jesus diz que para Deus tudo é possível. E esse texto trata de um diálogo de Jesus com o jovem rico. O texto começa assim: Eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Quando nós olhamos essa pergunta, mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? É possível notarmos que esse jovem era um jovem que era religioso. Ele tinha uma religiosidade muito grande. Não só isso, esse jovem, nós olhamos que ele era um meritocrata. Ou seja, a pergunta é: o que eu faço? Isso é religiosidade. A religiosidade é baseada no que eu faço. O que eu faço para herdar a vida eterna? Eu sou bom, eu mereço. Eu faço isso, eu mereço. Já a espiritualidade ela é baseada no que ele fez. Jesus fez, Deus fez. Mas esse jovem pergunta: o que de bom farei? O texto paralelo a esse, lá em Marcos capítulo 10, o verso 17, ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você só herda o que é seu. Ou seja, eu não posso ser herdeiro do Bill Gates. Eu não sou herdeiro dele, eu não sou parte da família dele, então eu não sou herdeiro dele. Eu não posso fazer nada para ser herdeiro dele. E assim também é com relação ao reino de Deus. O diálogo continua. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Olha, Jesus sabia que ele era um religioso e, portanto, vai tratar com ele na linha dos mandamentos. E Jesus diz o seguinte: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos esses mandamentos que Jesus citou, nós os chamamos de mandamentos horizontais. Existem os mandamentos verticais, que é aquele entre você e Deus, entre eu e Deus. Ou seja, portanto, não terás outros deuses diante de mim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus citou só, única e exclusivamente, os mandamentos humanos. E esses mandamentos humanos são não matar, não adulterar, não furtar, não dar testemunho, mau testemunho e honrar pai e mãe. Jesus não usou os mandamentos com relação a Deus porque, vendo a religiosidade desse rapaz, ele sabia que esse homem não tinha problema com Deus. O problema dele eram as suas relações com as outras pessoas. Por isso Jesus cita esses mandamentos. Jesus não disse, ora, honrar a Deus sobre todas as coisas, não ter imagem de escultura, porque esse homem não tinha nada disso. O problema dele eram as suas relações interpessoais. Aí então Jesus, o jovem, diz para Jesus: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Aí Jesus complica a vida dele. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Quando Jesus citou os mandamentos interpessoais, interrelacionais, aquele rapaz obedecia a todos, mas tinha algo que ele era muito apegado. Ele era apegado às suas riquezas, aos seus bens. Por isso Jesus diz a ele: olha, vai, vende tudo que você tem. Ou seja, não tenha nenhuma dedicação além da dedicação a Deus. Não seja exclusivo a nada que não seja exclusivamente a Deus. E aí então o texto diz: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele rapaz, ele não tinha problemas em amar a Deus, ele não tinha problemas em não ter imagens, esculturas, ele não odiava ninguém, ele não matava ninguém, ele não adulterava, mas ele era muito preso. Ele era preso às riquezas. E muitas vezes nós achamos que é preso às riquezas quem as tem. Muitas vezes é mais preso às riquezas aquele que não as tem, que está lutando incessante e insanamente para tê-las. Jesus disse isso e aquele jovem baixa a cabeça e sai triste, porque ele não quer abrir mão daquilo que ele considerava tão importante.
Então os discípulos perguntaram a Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Interessante que Jesus não disse que era impossível aos ricos entrarem, mas ele disse que era difícil, porque o apego às riquezas. E ele disse que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Portanto, vamos viver a nossa vida cristã lembrando que Deus é Senhor de tudo. Tudo pertence a Ele, e o que Ele pedir nós entregaremos. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês, volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.